Resumo do livro de hoje: Líderes se servem por último, Como construir equipes confiantes e seguras, de Simon Sinek. Livro excelente de liderança. E se você gosta de liderança, gosta de resumos de livro de liderança, já dê um like nesse vídeo, porque o YouTube aí distribui para mais gente esse conteúdo, me ajuda a crescer o canal. E se você não quer perder esses conteúdos, você também se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui você tem resumos detalhados, né? É um resumo que tem as principais ideias que são capazes aí de melhorar a sua capacidade de liderança. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E vamos começar com a ideia central do livro. Qual é a ideia central do livro? É que as organizações de sucesso são aquelas que oferecem proteção e segurança para os seus colaboradores, criando um ambiente extremamente favorável para que essa organização tenha bons resultados. E, ao contrário, organizações em que há um ambiente de estresse constante, ou seja, um ambiente que não oferece essa segurança, essa proteção, as pessoas se sentem ameaçadas, isso gera um estresse constante e isso tem vários malefícios para a organização, isso gera comportamentos egoístas, comportamentos individualistas que prejudicam o desempenho global da organização. E o papel central, principal do líder é gerar esse ambiente de segurança que no livro ele chama de círculo de segurança, em que os colaboradores se sentem protegidos. E aí, se as pessoas se sentem confortáveis, protegidas, apoiadas, isso tende que as pessoas sejam mais leais, corram mais riscos no sentido de empreender mais, desenvolve a colaboração e a inovação. Essa é a ideia central do livro. Ah, uma coisa importante. Ao contrário de outros livros que eu já resumi, em que eu vou capítulo a capítulo expondo as principais ideias, nesse livro, nesse resumo, eu reagrupei em conjuntos de ideias que eu passo a apresentar para vocês, que eu acho que vai facilitar bastante o entendimento e os conteúdos desse livro. E esse livro tem uma parte, que é a parte 2, é muito interessante, eu separei ele aqui também como uma parte independente do meu resumo, que é sobre a neurociência da liderança, que seja o papel dos neurotransmissores para a liderança. Isso é muito interessante. E ele apresenta aí 4 neurotransmissores que desempenham papel nessa relação líder-liderado. O primeiro deles é a endorfina, que é aquela substância que ele é produzida quando você faz exercícios físicos. Todo mundo que faz exercício físico, você está ali na hora, malhando, fazendo alguma coisa, correndo, você não sente dor. Você vai, exceto se você se machuca, é lógico. Mas você só vai sentir no dia seguinte, daí a 2 dias. Por que isso? Quando você está fazendo exercício, seu organismo libera endorfina, mascarando a dor. Assim, mascarando a dor, seu organismo consegue ir mais adiante, consegue persistir, mesmo que haja um incômodo. Isso tem uma função de sobrevivência, que nós precisávamos caçar antigamente. Imagina você toda hora sentindo dor, isso é limitar a capacidade que nós tínhamos de caçar e assim de sobreviver. Então, passamos a produzir endorfina para mascarar a dor e conseguimos, então, levar adiante as tarefas que temos para levar. Um segundo neurotransmissor que ele fala que é a dopamina. A dopamina a substância do quero mais, é aquele neurotransmissor que te impele, que te motiva, ele é o principal ator aí do sistema de recompensa do organismo, que age no sentido de motivar-nos a atingirmos nossas metas, nossos objetivos. Quem quiser saber mais sobre dopamina, no meu outro canal de neurociência, que eu falo de neurociência e programação neurolinguística, eu tenho toda uma playlist falando de dopamina. Então, são vários vídeos em que eu comento. Quem quiser assistir, vou deixar um card aqui em cima, um link na descrição do vídeo, vocês podem ir lá e assistir. Outra substância que ele faz referência é a serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, do orgulho. Então, ao mesmo tempo que o líder, quando ele está liderando, ele tem que sentir, ele acaba sentindo uma sensação de prazer, de bem-estar por liderar, de receber o feedback dos liderados.
Isso é serotonina, quando há essa correspondência, essa realização. Ao mesmo tempo, os liderados, quando o líder consegue criar esse ambiente, um ambiente bom, um clima bom, eles também têm a liberação, porque a serotonina é o hormônio de se sentir bem. O último neurotransmissor a que ele se refere é a ocitocina. A ocitocina é o neurotransmissor, é a substância, a molécula da conexão social, em que nós nos sentimos bem quando estamos em grupo, nos relacionamos, formamos laços, e já deu para perceber, então, que a ocitocina é fundamental no trabalho de equipes, de grupos, em que se unem para fazer alguma coisa. Então, quando as pessoas estão conectadas, elas geram, o cérebro gera ocitocina, que também é bastante. Ele chama esses dois últimos de substâncias altruístas, né? A serotonina e a ocitocina. E chama as duas primeiras, que é a dopamina e a endorfina, de substâncias egoístas, egoísticas. Por quê? As duas primeiras são mais importantes nos comportamentos mais individualistas, enquanto que as duas últimas, que são as altruístas, levam a comportamentos mais colaborativos. E é por isso que ele dá essa alcunha, esse nome para esses dois a dois, esse grupo de substâncias. Então, o papel da liderança é justamente saber lidar com essas substâncias, saber promover comportamentos que sejam tanto benéficos no sentido de alcance de metas individuais, quanto de colaboração com o grupo. E sem esquecer que o líder também tem que gerenciar as substâncias no seu próprio cérebro para ter comportamentos de liderança que gerem resultados para ele e para os seus liderados. E aí eu vou dar um exemplo. O líder, uma das características de líderes é que o líder tem que ter resiliência. Então, para ter resiliência, ele tem que manter um nível de motivação adequado. Para fazer isso, ele tem que gerenciar a dopamina no cérebro dele. Então, ao fazer isso, ele se motiva e consegue ter essa resiliência e ter um comportamento de liderança adequado. E o equilíbrio é a base de tudo. Se não equilibra-se, por exemplo, a dopamina, surgem comportamentos semelhantes a vícios, em que a pessoa, por exemplo, vai procurar atingir metas a qualquer custo, passar em cima de todo mundo, porque ela sente aquele desejo impulsionado pelo uso distorcido da dopamina, o que acontece e aí com os vícios. E voltando para o tema principal do livro, a criação desse círculo de segurança, desse ambiente de segurança, depende das duas substâncias, da serotonina e da ocitocina. Quando se consegue criar esse ambiente de segurança, essas substâncias são geradas, o que promove um comportamento bastante positivo das equipes em tudo que eu falei anteriormente, de colaboração, de inovação e de se atingir as metas do grupo, da equipe como um todo. Cria-se um ambiente de alta performance, lealdade e inovação muito favorável para qualquer equipe e para qualquer empresa. Aí tem uma outra substância que ele não colocou entre essas quatro substâncias, não é um neurotransmissor, é um hormônio, que é o cortisol. O cortisol ele é liberado normalmente pelo organismo, assim que você acorda, você precisa de um pouco de estresse para viver, mas essa substância em níveis elevados, em situações em que o estresse cresce em um nível não adequado e principalmente em um nível constante, essa substância é liberada, inibindo a ocitocina, logicamente aí inibe o comportamento de colaborativo, o comportamento de grupo, e o que prejudica aí o desempenho das equipes. Além do que, liberação constante de cortisol, ou seja, muito tempo, em grande quantidade, isso também afeta a saúde dos colaboradores, a saúde mental, que resulta também em afastamentos, queda de produtividade. Em resumo, essa neurociência da liderança diz que os líderes são os responsáveis pelo estado físico, químico, emocional dos seus colaboradores. Líderes que lideram pelo medo promovem a liberação de cortisol, que inibem comportamentos colaborativos, inibem desempenho de equipe. Já, por outro lado, líderes que promovem comportamentos de segurança, que desenvolvem segurança, confiança, eles promovem a liberação de ocitocina, serotonina, promovendo aí sim a colaboração, a inovação em ambientes muito mais favoráveis ao alto desempenho. O autor se refere
a vários problemas que existem atualmente no nosso ambiente organizacional. Então, eu agrupei esses problemas e vou falar especificamente de cada um deles. Bom, e o autor explica a origem desses problemas organizacionais atuais a partir de uma retrospectiva da história econômica e organizacional dos Estados Unidos, a partir dos anos 20 e, particularmente, a partir da chegada da geração Baby Boomer ao ambiente organizacional. O que é o Baby Boomer? O que é o Baby Boom ou geração Baby Boomers? É aquele aumento expressivo de nascimentos, né, de bebês, depois da Segunda Guerra Mundial, daí o termo Baby Boomers. E que essa geração, eles nasceram num contexto em que era importante o trabalho duro, o individualismo, a perseguição de metas, e que isso, embora tenha sido importante no passado, hoje essa mentalidade, ela meio que cristalizou uma cultura individualista, de curto prazo, e que não olha muito para as pessoas. Aí o autor critica a visão do capitalismo, o excesso, a visão excessivamente centrada no lucro, no curto prazo, na competitividade excessiva que leva as empresas a considerarem os seus colaboradores como recursos e recursos descartáveis. Então, se as pessoas ao serem tratadas dessa forma, sem segurança psicológica, isso gera, como eu já falei, cortisol durante longos períodos de tempo, prejudicando a saúde dos trabalhadores, prejudicando aí a própria competitividade, o trabalho de equipe da empresa. E a busca por gratificação imediata leva a busca dopaminérgica da recompensa imediata leva a comportamentos dos líderes de curto prazo que tomam decisões não conectadas aí com a saúde, o bem-estar dos colaboradores, gerando todo esse passivo de desconfiança, de insegurança que prejudica as empresas. Em resumo, empresas focam só em cortar custos, focam só no lucro, sem considerar as necessidades, a importância dos colaboradores para se chegar nesse lucro e principalmente em se manter a sobrevivência das empresas. Essa abordagem destrói a confiança e o engajamento dos colaboradores. Haja vista essa crise que existe hoje de engajamento nas organizações, nas empresas. Calcula-se que hoje pesquisas indicam que há um desengajamento de 60% dos colaboradores em empresas, sejam setores não só público quanto privado também. Então, e é mundial esse fenômeno. Um fator que também é bastante negativo, que se encontra hoje em dia, é a abstração dos relacionamentos. O que é isso? As decisões tudo é convertido em números, então é despersonalizado. Então, não existem pessoas, e sim números e metas. Isso aumenta a distância entre líderes e colaboradores, e isso despersonaliza, aliado com uma burocracia excessiva, vai fazendo com que haja uma perda de conexão geral entre as pessoas nas organizações. Isso não favorece ambientes seguros, de confiança e, consequentemente, não favorece desempenhos no médio e longo prazo. Então, decisões exclusivamente tomadas com base em números, de forma totalmente impessoal, sem levar em consideração pessoas e valores, não contribuem para esse ambiente mais positivo. Some-se a isso também um distanciamento social e emocional. O que é isso? Organizações muito grandes, grande escala de operações faz com que as pessoas não se conheçam umas às outras. Também gera um distanciamento, gera falta de conexão, falta de confiança, o que afeta a colaboração. E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela também pode nos afastar, principalmente se mal utilizada, porque isso pode gerar a falta de conexão, de você estar ali com outra pessoa. Quando eu digo mal utilizada, você faz reunião, tela fechada, as pessoas não têm olho no olho, você já não tem a presença física. E se não tiver pelo menos a imagem ali acoplada ao som, isso gera um distanciamento emocional, de novo, falta de confiança e prejudica a colaboração e desempenho das equipes.
E diante desse cenário, o que é necessário fazer, o que é importante para resolver todas essas questões? E aí o autor, a primeira coisa que ele sugere que precisa haver um reequilíbrio na nossa sociedade. Em que sentido? Para criar uma sociedade mais equilibrada e mais sustentável, é preciso reduzir gratificações instantâneas, é preciso investir em relacionamentos e na segurança emocional das pessoas. E o autor cita vários exemplos históricos, organizacionais, em que as empresas que valorizam esses fatores, elas conseguem prosperar no médio e no longo prazo, ao contrário de outras empresas que focam apenas no curto prazo e não consistem em durar, que não consistem em ter uma existência sustentável, acabam indo à falência. Outro ponto muito importante citado pelo autor é que os líderes precisam fornecer um propósito que seja alguma coisa maior do que apenas seguir metas trimestrais. Esse propósito maior, essa visão inspiradora, que faz com que as pessoas realmente se mobilizem, se motivem para atingir coisas que normalmente não atingiriam. E mais, líderes que têm propósito, são guiados por propósito, valores, eles são menos propensos a seguir ordens cegamente, ordens que podem prejudicar os outros, prejudicar os seus colaboradores, outras pessoas. E ele ilustra com um experimento de Milgram, que foi esse experimento do psicólogo do mesmo nome, dos anos 60, em que consistia que eles pegaram voluntários, os voluntários seriam professores que dariam choques nos alunos que errassem ah, uma resposta no jogo de memorização. Os alunos seriam também voluntários, só que os voluntários não sabiam que, na verdade, os alunos seriam atores. Então, eles ficavam, esses atores, né, que seriam os alunos, em umas salas separadas, os professores, que eram os voluntários, não viam esses alunos e eles eram instruídos a dar esses choques se os alunos errassem o exercício de memorização. E o que aconteceu? Esses voluntários, esses professores continuaram, a maioria deles, dando choques, mesmo quando os alunos, que eram os atores, eles gritavam, pediam, imploravam para parar. 60% deles chegaram até mesmo a dar os choques que seriam letais, desde que houvesse uma figura de autoridade, que no caso era um doutor, também era falso, com um jaleco branco, em que instruía eles, pode continuar, pode continuar. Isso induz a um comportamento de que as pessoas elas seguem ordens, né, porque há uma figura de autoridade, alguém mais que está mandando fazer. Aquela máxima de eu apenas estava cumprindo ordens. Então, se não há propósito, se não há valores, a propensão para esse tipo de comportamento é muito maior. E líderes devem ser pautados pelo pelo bem-estar dos seus colaboradores, e não por coisas que os prejudiquem. Terceira ideia-chave no que fazer é de que a cultura segue a liderança. Quem forma, quem estrutura a cultura são os líderes das organizações. Então, se os líderes promovem comportamentos de empatia, de compromisso, de colaboração, de integridade, a cultura vai ser moldada dessa forma, com esses valores. É por isso que hoje, modernamente, cultura, liderança e estratégia têm que andar juntas, têm que andar juntas. Já dizia Peter Drucker, a cultura janta a estratégia no café da manhã, ou come a estratégia no café da manhã. Sem você olhar para o lado da cultura, sem você cultivar uma cultura que favoreça o alcance da estratégia, você não consegue alcançar essa estratégia, seja ela qual for. E aí um dos fatores mais importantes, talvez mais importante a ser considerado, é a confiança. Se um líder não confia nos seus colaboradores, ele vai acabar promovendo um ambiente de insegurança, de medo, de controle excessivo, o que vai prejudicar todo aí o desempenho organizacional da sua equipe. No entanto, se ele, ao contrário, confia nos colaboradores e cultiva esse ambiente de confiança, gera esse ambiente, isso vai favorecer a inovação, a colaboração, vai favorecer que haja um ambiente
também de confiança entre os colaboradores e de lealdade, lealdade com esse líder, lealdade com a sua organização, porque as pessoas se sentem bem, sentem que estão sendo protegidas. E aí, de novo, é a questão do círculo de segurança, que faz com que as pessoas performem, que elas tenham um desempenho de alto nível, que não teriam sem esse ambiente. E vamos lembrar um detalhe importante: se eu tenho segurança de que eu posso fazer coisas, inovar, tentar outras coisas, eu realmente vou inovar, eu vou conseguir inovar. Se eu não tiver essa confiança, essa segurança, não vou inovar, vou ser movido pelo medo, sistema de luta e fuga, cortisol, não há colaboração, não há inovação. E aí é preciso liderar, não números. Lembra daquela despersonalização, daquele você só se olha para metas e números? Não se lideram metas e números. Metas e números são apenas a consequência do esforço das pessoas. Essas têm que ser lideradas. Se você olha para as pessoas, desenvolve esse ambiente de confiança, segurança, os resultados, essas metas vêm. E aí eu faço um adendo, tem pesquisas que mostram, se você tem amigos no trabalho, o seu desempenho é maior do que se você não os tem. E você só tem amigos quando tem esse ambiente de confiança, em que as pessoas conseguem ter uma interação mais profunda. Agora, para que tudo isso aconteça, é necessário uma coisa por parte dos líderes, que é coragem. Coragem para tomar as decisões certas, coragem para, por vezes, assumir riscos, contrariar tendência, contrariar o mainstream, ideias já preconcebidas e adotar uma postura que seja mais benéfica para o ser humano, para os seus colaboradores. Às vezes, coisas erradas, tem muitas coisas erradas nas organizações. Então, o líder precisa é, ter esse nível de, às vezes, sacrifício, de assumir os riscos em prol da sua equipe. E daí o título que líderes se servem por último, está ressaltando a característica dos bons líderes de colocarem o interesse dos seus colaboradores à frente dos seus próprios interesses. Em fazendo isso, os líderes meio que se colocam na linha de frente, é como correr em direção ao perigo, assumindo esses riscos para o bem-estar, ajudando os colaboradores a se reerguerem, a se desenvolverem. Esse é o papel dos líderes. E a mensagem final do livro é que a verdadeira liderança ela exige responsabilidade moral e foco nas pessoas mais do que em resultados de curto prazo e financeiros. O mundo enfrenta uma escassez de líderes genuínos, de líderes positivos, e é preciso que as pessoas assumam a sua responsabilidade de liderança, não no sentido do benefício pessoal, mas no sentido de um bem maior. Só assim a sociedade vai mudar e vai ser como mais sustentável e gerar mais benefício para todos. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.